Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Cuidar. Hoje com um episódio diferente. Muito feliz de estar aqui nesse formato que a gente começou a fazer agora, que é um formato de responder perguntas que vocês mandaram para nós sobre algum assunto específico. E nada melhor do que começar falando sobre um assunto muito lindo, mas que também gera muita dúvida, que é a comunicação alternativa e aumentativa, que eu particularmente amo, e nada melhor também do que falar sobre isso com a Júlia Azevedo, fono maravilhosa, glorificada, gente do céu, ô mulher maravilhosa, sabe muito, passa com muita clareza sobre CAA, então muito obrigada por voltar. Imagina! Voltou, aceitou o convite de voltar, foi muito bom. E então a gente fez esse formato, né, de mandar primeiro pedir as perguntas para as pessoas no Instagram, em outros formatos, e aí elas mandaram pra gente começar a conversar com você já mais focado nas dúvidas que as pessoas têm. Ótimo, porque daí a gente vai na raiz do problema em quem vive ali no dia a dia a dor, né? Exatamente. Então eu vou pedir para você se apresentar de novo brevemente, porque já tem talvez pessoas que vão assistir esse aqui primeiro. Inclusive, voltem lá para ver o primeiro episódio que eu fiz com a Júlia, que tá uma aula absolutamente completa de CAA. Voltem lá, que foi um episódio muito completo mesmo sobre o assunto. E hoje a gente vai responder perguntas em relação a isso, tá? Então, se puder se apresentar e a gente já começa a falar sobre as perguntas. Então, bora lá. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou fonoaudióloga infantil, 21 anos de formada, completando hoje. Parabéns! E aí, com uma bagagem aí muito grande com crianças com, dificuldades complexas de comunicação, o que me jogou no campo da CAA, da comunicação aumentativa e alternativa, tanto em relação a transtornos do neurodesenvolvimento, pessoas com autismo, crianças com transtornos motores de fala e outras alterações aí que inviabilizam muitas vezes a pessoa de se expressar com clareza, apesar dela ter muito a dizer. Então, moro em Taubaté, tenho meu espaço Cuca Kids lá, onde a gente tenta trabalhar todas essas questões da forma mais funcional e próxima do dia a dia das famílias e das crianças. Muito legal. Duas mineiras sentadas numa mesa aqui, né, gente? Nada melhor. Só faltou pão de queijo. Eu vou começar a trazer pão de queijo. Gente, de verdade, pão de queijo com café e pão de queijo? Por favor, vamos fazer isso. Então vamos lá. A gente tem algumas perguntas já. E eu vou começar com uma, a gente vai conversando então, tá? A gente pode ir pegando o gancho de uma de outra. Mas a primeira pergunta foi: como aspectos emocionais e comportamentais interferem no uso da CAA? Tá. Então, é o seguinte. A gente tem que pensar que a criança que não consegue se comunicar por meio da fala, ela vai dar um outro jeito de se comunicar. E isso vai se manifestar por meio de choro, por meio de birra, por meio de agressividade, porque ela vai ali dar, o jeito dela de tentar manifestar que ela não gostou, que ela não concordou com aquilo ali. O que muitas vezes passa a ser encarado como uma questão comportamental. Sim, puramente, assim, é birrenta, tá descontrolada. E aí, o que é? Uma questão que está relacionada a um aspecto que é puramente comportamental no olhar da maioria das pessoas, ele pode estar muito relacionado a tentativas frustradas, que culminam neste comportamento como uma maneira de tipo, gente, eu tô tentando falar que não, ninguém tá me entendendo, eu vou partir para algo um pouco mais agressivo. Sim. Agressivo, não agressivo, mas assim, vou partir para um outro comportamento. Sim. Então, é a gente começar a olhar para essa questão da comunicação como algo que vai muito além do falar só por pedidos. Porque sempre que a gente pensa na fala, a gente pensa que a criança ela tem que falar sobre o que ela quer. E a gente, às vezes, não pensa que é sobre o que ela não quer. Sobre o que ela não concorda, Sim. sobre o que ela não gostou. Legal. Sobre o que ela ficou chateada. Sim. E quando você passa, muitas vezes, a usar o apoio de um sistema para ajudá-la, inclusive, a entender o que é isso que ela está sentindo
e eu estou vendo que você tá chorando, eu acho que você ficou chateado, você não gostou que acabou. Sim. Eu tô, além de dando suporte para ela se expressar de uma outra maneira, eu tô ajudando ela a entender como ela pode se organizar de uma outra forma. Sim. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante da gente casar comportamento, que poderia ser, às vezes, inapropriado, desafiador, com uma questão de comunicação. E aí, eu acho que tem tudo a ver com uma outra pergunta que veio, porque acho que a resposta tá, assim, absolutamente clara. Mas tem uma outra pergunta que pergunta como que a psicologia e a fono podem juntas orientar a família de forma mais acolhedora. Tem muito a ver com isso, né? Talvez esclarecer que nem todos os comportamentos auto-heterolesivos são, assim, eles não são aleatórios, né? Eles têm uma função, talvez, de comunicação. Eles nunca são aleatórios, né? Eles podem parecer exagerados para nós muitas vezes, mas eles nunca são aleatórios, pois né? Pois é, e aí como que isso também... A psicologia, talvez, né? Talvez eu esteja entrando aí um pouco na resposta, mas como que a psicologia vai apoiando a família também nesse processo de entender isso também? Porque não é fácil, né? Não é fácil a gente dar conta desses comportamentos e aí depois tentando entender o que eles significam para depois passar para uma forma mais funcional de comunicação. Então, é um processo também emocional importante, né? Certo. Então, a pergunta é essa. Como a psicologia e a fono podem juntas orientar a família de forma mais acolhedora? Eu acho que essa parceria, ela tem muitas possibilidades. Mas se didaticamente a gente tivesse que organizar, eu separaria assim. O fonoaudiólogo, ele vai mapear como essa criança se comunica. Tá. E o psicólogo vai vir para dar um grande suporte. Eu nem vou entrar no mérito de ser um parceiro de comunicação dessa criança. Sim. Mas eu tô colocando o psicólogo como aquele profissional que vai ajudar a criança a entender como ela se sente, porque ela não se comunica Tá. de uma outra maneira. E aí, a gente vai tentar casar essas duas informações, né? Porque quando a família, ela procura, ela não vem só preocupada com a falta da fala. Sim. Né? Sim. A família que chega para uma equipe que tem um fonoaudiólogo, que tem um psicólogo, ela tá cheia de angústia e muitas vezes de estresse por conta de tudo isso que vai acontecendo. Sim. Então, ela quer que a criança fale, porque ela, obviamente, tem a questão do filho idealizado, de escutar a fala, mas porque ela também precisa dar um jeito de tornar esta dinâmica um pouco mais pacífica, né? A gente sabe que tem casos de crianças que são extremamente, né, desafiadoras, com questões de ouvir não, de flexibilizar. Então, esse processo do acolhimento da família, nesse sentido, né? O psicólogo e o fono. Vamos entender, então, o contexto. O fono vai tentar mapear como essa criança está se comunicando, né? E o psicólogo ajuda como que ela se sente a partir do que acontece, porque ela não se comunica ou porque ela se comunica. E como que a gente pode ressignificar esses comportamentos cruzando. Aí, para além de tudo isso, obviamente, como um parceiro de comunicação. Sim. Né? Sim. Porque a CAA, ela não é exclusiva do fonoaudiólogo. Sim. Óbvio, o raciocínio clínico de entender como essa criança se comunica, o estágio comunicativo que ela se encontra, quais são as principais funções que levam essa criança hoje a querer se comunicar. Isso tudo é da competência do fonoaudiólogo. A partir dali, todo mundo que lida com essa criança vai ter que começar a modelar para ela de uma maneira ali para que isso realmente aconteça. Tá. Porque não vai ser na minha sessão só de fono ali como um exercício que eu vou conseguir que isso se expanda, que isso aconteça. Então eu tenho duas perguntas agora. Bora lá! Você acha que a família sempre precisa passar por um treino formal? Fazer cursos, etc. Ou não? Isso pode ser feito no dia a dia com você, com orientações. Como que você lida com isso em relação à família? Tá. Eu acho assim, lidar com um sistema, independente de qual seja, se for um livro, se for um iPad, se for um tablet, tudo,
ele é difícil no começo. Ele é Sim. difícil porque ele é diferente. Então, se você compra um telefone que você nunca usou, você vai precisar explorar um tempo ali para colocar. Mas o que eu acho de verdade, Rebeca, que é assim, transformador, é a mudança do olhar. Tá. Não tem treinamento técnico que faça uma família ter adesão a qualquer sistema de comunicação se ela não modifica o olhar dela sobre aquele indivíduo. Tá. Em contrapartida, se esse olhar é modificado, ainda que essa família não tenha possibilidade de fazer o uso de nenhuma tecnologia ou nada, ela vai conseguir estabelecer uma outra forma de comunicação com essa criança que vai amenizar todo esse contexto. Legal. Porque a gente consegue se comunicar Sim. sem algum outro suporte externo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Né? Então, o nosso corpo, as nossas expressões, as nossas viradas de olho, Sim. os nossos gestos, tudo isso está comunicando o tempo inteiro. Então, eu falo assim, o treinamento técnico, é claro que chega em determinado momento que talvez aquela criança já expandiu tanto que você vai precisar colocar para que aquilo, né, para que a família entenda o ponto de partida. Ele está usando esse sistema porque ele precisa de uma organização de base pragmática, porque o motivo que leva ele a querer comunicar hoje estão restritos. Então, nós vamos mostrar para ele diferentes motivos para ele comunicar. Não, ele está usando um sistema assim hoje porque ele já tem motivo demais que ele quer comunicar. Mas gramaticalmente ele está se embolando nas palavras. Eu vou estruturar isso para dar um suporte sintático, gramatical para ele. Eu tenho criança que está partindo do zero. Eu vou colocar ali um monte de palavras essenciais para ele começar a fazer pedidos, ou negar, ou falar que não quer. Sim. Então, essa é a grande diferença. Mas qualquer um deles só vai acontecer se essa família tiver um olhar modificado para essa pessoa e para o comportamento comunicativo dela, mais do que qualquer treinamento técnico. Legal. Adorei. Outra questão é que você falou dos transtornos do neurodesenvolvimento e tal. Dentro das apraxias, né, da apraxia de fala, que às vezes é uma criança que não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, não é isso? Isso. Mas tem uma apraxia mesmo, por causas diversas. A comunicação alternativa, ela também é indicada e você vê que a parte comportamental também se altera junto, igual nos transtornos do neurodesenvolvimento? Com certeza absoluta. Tá. O que acontece aqui se eu pego uma pessoa com autismo, qual é a base dessa alteração? Eu não tenho, muitas vezes, motivações suficientes para querer trocar com aquela pessoa, apesar de, motoramente, eu ter condições de produzir todas as palavras. Então, a interação, as trocas, passam a ser o carro-chefe desse acompanhamento. Eu vou mostrar para ele que aquilo pode ser interessante. E aí, muitas vezes, essas crianças vão até oralizar. Sim, sim. Elas começam, às vezes, com um repertório muito pequeno. Às vezes, tardiamente, depois dos 5, 6. Mas a hora que vai, eles conseguem oralizar. Ainda que não se comuniquem em todos os momentos. Uma pessoa que tem um transtorno motor de fala, como o caso de uma disartria severa ou uma apraxia de fala, ela tem muita vontade de comunicar. Sim. Só que essa boca não obedece. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente traduzir em um sistema as palavras que aquela boca não está conseguindo articular. Então, eu quero pedir uma coisa, eu não consigo falar. Tia, me dá aquele brinquedo? Eu tenho lá brinquedos, todos os brinquedos, e eu consigo gravar. Eu quero a bola, vamos jogar a dama, podemos trocar o brinquedo, porque ela não vai conseguir falar aquilo. Sim. E ela tem muitas muita vezes. vontade, E ela tá com muita vontade de falar. E aí, imagina você doido pra pedir uma coisa e você... Tatato. Você fala, o quê? Tatato. Aí você vai 3, 4 vezes, a criança irrita. Aí a gente cai na parte comportamental. Sim. Não é a criança que é disruptiva. Sim. Mas essa criança tem muitas tentativas frustradas de se entender. De se fazer entender. Sim. E isso reflete no comportamento.
né? No estresse de não ser entendido, vamos dizer assim. E eu ainda faço um parêntese. Porque, via de regra, todas as crianças, todas as pessoas que têm dificuldades de expressão, elas têm muito pouco espaço comunicativo dentro de qualquer interação. Tá. Porque para um falante estar numa troca e lidar com o silêncio é muito difícil. Então, automaticamente, eu assumo uma postura aonde eu pergunto e já respondo por você, ou que eu me antecipo a sua resposta. Sim. E vou. É a água que você quer? Aí você estica a água, ela não quer. Ah, então não é a água? Mas você tá olhando pra cá. Já sei, é a folhinha? Toma, eu vou te dar a folhinha. Sobrecarreguei. Sim. Aí essa criança começa a dar espaço comunicativo, observa o comportamento, valida. Você tá olhando pra cá. Tá querendo alguma coisa dessa estante, né? Deixa eu ver pra onde o seu olho tá indo. Eu acho que é a folha. Você gostou da folha? Vai vir um sorriso ou vai vir uma virada de cara que você vai conseguir interpretar. Legal. Se é um sim ou se é um não. Mas exige um esforço grande do falante ansioso que somos. Exige uma habilidade de Sim. escuta e de espera. Sim. Impressionante. Que pouquíssimas pessoas têm. Sim. Isso é muito verdade. Entre nós profissionais. Nossa, a gente vê diferenças de perfil entre os profissionais que trabalham com isso, né? Com certeza, é muito importante. Muito legal. Gente, eu fiquei encantada, tá? Porque eu acho maravilhoso. É um assunto maravilhoso. Esse assunto, ele é encantador. Eu falo toda vez, não porque, tem gente, nada mais lindo. possibilita uma outra forma de vida pra criança, pro adulto, pro idoso, quem precisa, né? E é sobre isso, né, Rebeca? Oportunizar acesso a um sistema de comunicação não é desistir. Sim. É libertar, é acreditar naquela pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Então, eu vou pegar aqui a pergunta que tem a ver com isso. O uso da comunicação alternativa atrapalha ou favorece o desenvolvimento da linguagem oral? A gente já falou sobre isso, mas eu acho que tá falando da linguagem oral especificamente, né? Porque a gente tem que diferenciar comunicação da oralidade, né? Então, acho que a gente pode pegar esse gancho também, né? De explicar um pouquinho da diferença e falar sobre o desenvolvimento da linguagem oral. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Você é uma pessoa que tá ali com o seu pensamento, a sua linguagem como um todo acontecendo, cheio de coisas que você quer dividir. E que esta fala, de novo, não está acontecendo independente do motivo. Sim. Então, aqui acontece uma coisa que não reflete aqui, tá? Quando eu entro com esse suporte que eu tô chamando de comunicação aumentativa e alternativa, que não necessariamente é o uso do símbolo, e eu preciso repetir isso várias vezes, porque ele não é único, né? Eu tô dando possibilidade para aquela pessoa se comunicar de uma outra maneira. Então, esse tá difícil, eu vou tentar um outro caminho aqui, eu vou colocar. Se você tá dando acesso a uma coisa para uma pessoa que não tá conseguindo de outra, como que isso pode atrapalhar em algum momento? Então, assim, não existe essa ideia que as pessoas têm da preguiça. Ele vai ficar preguiçoso e aí ele não vai falar mesmo. Ai, mas aí ele vai se acomodar. Porque, gente, não existe isso. O máximo que vai acontecer é aquilo ser um apoio para que aquela oralidade, se houver possibilidade de acontecer, ela alavancar. Sim. Que é o que na prática a gente vê muito acontecer. Então, assim, para algumas pessoas, a CA vai ser trampolim. Ela vai ser temporária. Sim. Mas para algumas pessoas, ela vai ser permanente. Sim. E aí, se você não oferece isso o quanto antes, aquela coisa depois, quando você oferece, você fala, por que eu não oportunizei antes? Sim.
Sim. Porque quem tem que ir, quem tem a aptidão lá, né, genética e tudo, para poder desenvolver essa oralidade, mas está com algum atraso, está com algum transtorno motor, e você suporta e você dá para ela essa oportunidade, ela vai. Num tempo diferente, mas ela vai. Agora, para os casos que não vão conseguir, que são geralmente os casos mais graves, Sim. ou às vezes que têm questões intelectuais associadas, né, os casos de lesões em áreas motoras importantes que vão afetar esse controle de movimento. Sim. Então, não existe. Isso aí é o maior mito que existe, é que a comunicação, ela atrapalha, ela acomoda, ela tem que ser tentada depois que nada funcionou, ela é o último recurso, ela significa que você está desistindo de tentar falar. Muito pelo contrário, é porque você acredita muito naquela criança que você está lançando mão de mais um recurso para ela. Sim. Legal. E aí, eu acho que é interessante essa pergunta, que é quando a comunicação alternativa é indicada no desenvolvimento infantil. Talvez na fase mesmo, se existe um marcador. Não existe idade. Não existe, né? Não existe idade. Sempre que você observa que tem uma discrepância entre o que aquela criança está compreendendo, o que aquela criança está explorando, o que aquela criança está interagindo, e essa fala não está acompanhando, já começa. Vai falar a Libuozzi, né, que é uma fonoaudióloga conhecidíssima da comunicação alternativa, ela fala, nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Tá. Então, assim, que são práticas hoje que muitas clínicas utilizam, a gente utiliza lá, né, lá na nossa clínica, e eu utilizo, inclusive, nas minhas terapias de crianças que têm questões específicas de trocas, às vezes fonológicas, outras que não envolvem intenção de comunicar. Rotina de previsibilidade, o que vai acontecer, apoio de símbolo, lista de palavra toda com apoio visual. Legal. Tudo tá ali amparado por isso aí. Crianças que chegam para intervenção precoce com 1 ano e meio hoje têm pranchas temáticas na terapia. Legal. Por quê? Porque é inconcebível você achar que isso vai atrapalhar de alguma maneira. Sim. Nós somos tão visuais, né? Os seres humanos são tão visuais. E outra, já tá mais do que provado que quantas mais informações, né? Os canais multissensoriais ali juntos favorecem o aprendizado. Então, é na vivência, é na escuta, é no ver o símbolo, é na associação do símbolo com o concreto, é no tudo acontecendo ali que vai vir esse aprendizado de fato. Sim. Se a gente pensar no aprendizado pedagógico, ele acontece muito assim, do jeito que você está falando, né? É a associação da imagem com a associação da palavra escrita, com a associação do objeto em si, com a experiência do objeto. E aí a criança vai passando de pequeno, né? Com essas experiências assim, vai aumentando a complexidade. Então faz muito sentido que isso faça parte do desenvolvimento tá geral, aí o WhatsApp, né? Com esse monte de emoji, esse monte de adesivo que a gente coleciona aqui. Que na hora que não dá pra você responder, você vai lá e manda ali um adesivinho ali, ó. Sim. Poxa, isso é visual. Sim. E tá dizendo muita coisa. E por que ali no símbolo isso é, né, como uma regressão, uma desistência? Sim. É mais uma possibilidade, é mais um recurso. Sim. Que você tá usando. Eu falo, eu não sou dessas, mas eu sei gente que tem pastas e pastas de adesivo aqui. Ah, eu sou dessas. Então, eu tenho figurinha aqui até falar chega. Então. É muito interessante isso. Né? É um raciocínio que faz muito sentido no ser humano, né? No ser humano faz sentido. Só que o que é mais, assim, o que é mais louco de tudo isso é que é como, de repente, você tem atividade assim, sei lá, vou pegar uma coisa bem pedagógica, né? Que você fala assim, associe os números com as quantidades. Aí você tem aqui, quantos elementos dentro de um balãozinho e os números desse lado. Aí a criança não se interessa em fazer. Aí você vai lá e coloca um símbolo para cada coisa e vai mostrando para ela, falando enquanto você tá apontando. Olha, nós vamos ligar um no outro. É impressionante o engajamento da criança para conseguir fazer quando você entra com o suporte. Legal. Os jogos, todos esses joguinhos, às vezes, de sei lá, um pula pirata da vida. Que você tá ali explicando a regra, espera a vez. Você faz uma pranchinha temática ali. E hoje em dia, né, gente, vamos falar, né?
Hoje em dia, com inteligência artificial aí, sim. não tem motivo para ninguém criar. Você coloca aqui, eu quero uma prancha do Pula Pirata, ele monta para você, ele lindo ali. É verdade. Você não precisa nem imprimir, você abre aqui, vai na tela do computador, do iPad e Sim. tudo. Agora é para esperar, espada vermelha. Então, Sim. nós chegamos num ponto hoje de muita facilidade. Sim. O que antigamente não conseguia, porque era oneroso, porque exigia tecnicamente muito refinamento, Sim. né? Hoje em dia tá super acessível. Legal. Nossa, bem legal mesmo. E falando sobre essa questão, né, você deu esse exemplo da atividade pedagógica, como que a gente consegue apoiar e tal. Tem uma pergunta sobre como a escola pode, e aí entre parênteses, e deve apoiar o uso da comunicação alternativa. Puxa vida. Podemos fazer um episódio só sobre essa pergunta. Não, isso rende um episódio. Tá. Mas é assim, ó. Eu acho que um ponto crucial dessa questão é: escola não faz favor para nenhuma família em aceitar a presença de um dispositivo, seja ele qual for. A escola não privilegia nenhuma criança quando ela abre portas para o profissional e ensinar um professor e os outros alunos a usar um eletrônico. Sim. Isso é um direito de uma pessoa que não consegue se comunicar efetivamente. Então, é como se a gente fosse tirar um apoio de uma cadeira de rodas, de um andador, de uma pessoa que não anda, né? Para uma criança que não consegue falar, e você vai falar, não, a escola agora não pode eletrônico, a escola agora não pode livro, isso vai distrair as outras crianças e tal. Então, assim, a escola é fundamental. Sim. No entendimento disso, na orientação para os demais pais das outras crianças e para os próprios alunos, e principalmente no oportunizar o uso disso de uma forma bem distribuída para todos. Sim. Por quê? Porque aquilo é a voz daquele indivíduo. Sim. Ele não é um demandador de atividades. Fulano, agora vamos pintar. Sim. Agora vamos guardar. Que cai nesse perigo mesmo vou colocar a sua rotina aqui no iPad, é só pra isso que funciona. Ó, atividade e descanso. Não é isso, é a voz, Funciona também. Sim, funciona também. Mas é principalmente a voz daquela pessoa. Sim. Aí tipo você tá tirando a muleta, né? A pessoa precisa de andar de muleta, você tá arrancando da mão dela. E daí o iPad tá... ele vai pra escola com 5% de bateria e volta com 5%. Tá fazendo peso na mochila. Sim. Então, não tem motivo dele ir. Agora, como é que essa criança tá se virando lá com os colegas nas atividades pedagógicas, com o professor? Como é que ela tá falando o que ela quer? Principalmente como ela tá falando o que ela não quer, o que ela não gostou, se alguma coisa aconteceu. Então, a escola ela é assim, crucial. As crianças passam muito tempo dentro da escola. Entendeu? A questão de autonomia dentro da escola, o quanto de autonomia a criança aprende ali para ela conseguir ter esses momentos de troca comunicativa com colegas, com outros profissionais em diferentes momentos da dinâmica dela, da rotina. Sim. Mas, infelizmente... Era isso que eu ia perguntar. ainda temos muito essa visão. Sim. De que a presença de qualquer outro recurso extra dentro de sala de aula é distrator, abre precedente. Sim. Porque o filho do fulano leva um iPad que ele usa para comunicar, um tablet. O outro também quer levar, então não pode para ninguém. E aí se cria uma confusão ali, né? Gente, e como a gente escuta isso, né? Muito. Naturalmente, assim... Muito. Não, mas ele não vai poder trazer o brinquedinho sensorial que ele precisa pra se acalmar, porque senão as crianças vão querer mexer. Ele não vai poder trazer o mordedor, porque outras crianças não vão ter acesso. Rebeca, vamos sonhar com um mundo maravilhoso? Não, eu sonho. Vamos sonhar com um mundo que cada criança poderia levar para a escola o seu objeto regulatório? Eu sei. Porque todo mundo tem uma coisa que regula? Uhum. Então, se em vez de ficar com esse negócio de que não pode levar,
cada um pudesse ter na sua mochila o seu momento ali para uma hora que estressasse, sabe? E houvesse uma educação em cima disso, né? Gente, não é pra você passar, eu tô dando a aula aqui, você ficar lá brincando com o seu carrinho que te regula. Não, quando você precisar, você vai poder pegar, usar um pouquinho e guardar de novo. Vamos ensinar as crianças, as pessoas a fazerem isso, né? Um uso consciente. Maravilhoso. E até agora, assim, fugindo um pouco dessa questão da comunicação, mas entrando num tópico que eu participei de uma discussão recente, que foi sobre a questão do projeto de ter as salas de regulação sensorial dentro das escolas, né? Sim. E aí, assim, opiniões muito divididas. Sim. Realmente, assim, do quanto que isso poderia beneficiar as crianças que precisam, mas que, por outro lado, que as crianças começariam a criar estratégias para poder fugir da sala, para poder ficar só na sala de... Eu ia querer também. Então, assim, eu acho que muito passa por isso, né? De uma educação do todo, de que qual é o motivo, o que leva aquela pessoa a precisar, de repente, de um momento a mais, de dar uma volta a mais, de fazer alguma coisa nesse intuito. Gente, na verdade, assim, quem disse que pessoas típicas, que crianças típicas não precisam de momentos regulatórios? De onde, né? De onde tirou isso? Que uma criança de 6 anos consegue ficar sentado por 1h30 direto. Assim, eu não consigo. Você não consegue ficar aqui gravando um podcast 3 horas? Não consigo. Você vai gravar e falar, ai, gente, peraí, dá um intervalo, eu preciso de um café. Com certeza. Não, gente, peraí que eu vou ali, vou ter que responder uma... Porque isso aqui areja pra você conseguir voltar. Mas a coitada da criança ali, que não dá conta de manifestar, tem que ficar ali. Sim. Não faz sentido, né? Difícil. E aí, tem mais 2 perguntas que a gente já passou por ela um pouco, mas bastante, na verdade. Mas eu acho que a gente podia retomar um pouquinho, que é como a comunicação alternativa pode auxiliar na redução de frustrações e comportamentos desafiadores. Você já falou sobre a questão da pessoa conseguir tanto afirmar o que quer, quanto negar o que não quer, né? Acho que também essa parte do treinar, ensinar a falar sobre sentimentos, emoções, isso é um trabalho muito válido também, né? Eu vejo que, assim, a comunicação alternativa, ela vai dar a voz antes que essa fala aconteça, né? Então, muitas vezes não é só sobre você falar sobre o que não pode. Não pode jogar, não pode bater. Mas é sobre você também ensinar uma forma socialmente mais adequada de fazer. Sim. Que isso também a gente não vê acontecer. Você vê uma coisa de não mexe aí, não pega aí, não pode, não faz isso, fala oi com a tia, faz não sei o quê e tal. E aí, na hora que a criança vai lá e coisa, você fala assim, filho, você não pode bater, mas você pode falar. Sim. Mãe, eu não quero esse, eu não gostei, a gente pode fazer isso depois. Como que a criança vai aprender uma outra forma se ninguém manda lá pra ela? Sim. Se você só falar pra ela que aquele não é o jeito esperado, mas não mostrar uma outra possibilidade do fazer. Então, assim, de novo, esse corpo vai gritar. Se você der essa voz, essa possibilidade de organização do corpo de uma outra maneira, a tendência é isso reduzir. Tanto que eu vejo muitas famílias que relatam que o ambiente em casa tá muito mais tranquilo, que a criança tá muito mais calma, que as coisas estão fluindo bem. E às vezes, efetivamente, a criança ainda nem tá se comunicando de uma maneira eficiente. Sim. Tô chamando de eficiente o quê? Independente do como ela expressa e o outro consegue entender. Tá? Então, se eu mostrar pra você isso aqui, você tá sabendo que é o ar-condicionado, e eu fizer assim, você vai entender que eu tô com frio e que tá precisando, às vezes, né, mexer na temperatura ou desligar. Sim. Foi eficiente? Foi. Sim. Perfeito. Sim. E aí, nesse sentido, que eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando também, qual é o papel da família no uso eficaz da comunicação alternativa no dia a dia? Que a gente também já pincelou, mas eu acho que merece também falar assim, qual que é o seu papel? O que você precisa fazer? A gente estava falando da capacitação da família, você falou da mudança de olhar. Mas assim, o que mais você acha? Teve essa mudança de olhar, e agora, assim, como é que a gente vai fazer? Por onde vai? Então, peraí que eu vou devolver a pergunta, tá? Qual é o papel da família no desenvolvimento comunicativo de qualquer criança?
o papel é absolutamente todo, né? Quase. É ser ensinar, entender, ser modelo. Quantas vezes a gente fala? Você fala pro filho que não pode, mas você vai lá e faz. Ele fala, né? Mas que o exemplo arrasta. A palavra é dois, mas o exemplo arrasta. Sim. Aí você tá lá tentando orientar uma família em relação à questão do uso do sistema. Mas aquilo para a família ainda, talvez naquele momento, seja muito difícil por uma série de questões. Ela acha que ela não dá conta e tal. E aí, ela não tem a vivência do fazer. Sim. Ali. Como a criança vai colocar? Então, porque não é só... Então, assim, é aonde a criança está. É a família que... parceiro de comunicação, a família que tem que querer, que eu falo isso. Tá. Falei, muito além da técnica, eu tenho que ensinar essa pessoa a acreditar no potencial dessa criança. Sim. Né? Que é o lance lá da competência que a gente sempre Presumir fala. competência. Primeiro você acredita. Eu posso te mostrar todos os indícios do que ele consegue fazer. Mas eu não consigo abrir a sua cabeça e colocar ali dentro e falar assim, ele dá conta. Sim. Isso aí é você que tem que fazer. Esse, pra mim, é o primeiro passo. Tá. Porque todas as pessoas com deficiências dos mais variados tipos que as famílias acreditaram e investiram, voaram. Sim. Mesmo com limitações sensoriais, motoras, comportamentais. Mas teve alguém que acreditou, que investiu, que quis fazer. E a família tem que querer mais que qualquer terapeuta. Porque eu não consigo ensinar para essa família, entendeu? Assim, a acreditar. Sim. Eu acredito. Sim. Eu te mostro que ele consegue. Sim. Mas é isso. Sim. Então, aí pronto. Eu acredito, eu quero, pronto. Gente, 60% do caminho andado. Agora vamos pensar como. Como é viável para você? Sim. Como que a gente pode tentar estruturar isso? Onde dentro da sua rotina cabe? Sim. Fica mais fácil para você se a gente partir de pequenas atividades do dia a dia? Banho, alimentação, brincadeira, escola. Como? Não tem receita. Cada um é um. Sim. Cada processo é único porque cada pessoa é única. Legal. E aí você tá falando do processo, e aí eu lembrei da última pergunta que a gente tem. Conseguimos responder absolutamente tudo. Esse papo, ele o negócio que é assertivo, né? Mas uma pergunta, assim, de uma pessoa que não tinha nenhum contato com comunicação alternativa, não tinha contato mesmo com nenhum tipo de equipamento, né? Baixa tecnologia, alta tecnologia. E pegou um tablet e aí começou a mexer no sistema de uma criança com um nível de suporte alto. Uma criança nível 3 de suporte e tal. E aí ela mexeu e tava assim... Meu Deus do céu, que tanto de coisa é essa? Eu não conseguia achar o oi. Eu tava procurando o oi, eu não conseguia achar o oi. Que tanta coisa, muita pasta, muita figura, muita coisa e tal. Então era um sistema muito complexo. E ela se sentiu extremamente perdida, mas também não tem nenhum tipo de contato ali e tal. E aí ela me perguntou assim, mas por quê? Por que um sistema tão cheio de coisas? Por que é assim? E aí eu falei, fica tranquila, vou levar a sua pergunta, porque como eu falei lá no Instagram, nenhuma pergunta era boba. Qualquer pergunta, não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba. Era a pergunta válida mesmo, era a dúvida dela. Nossa, por que é um sistema tão cheio, né? Porque a comunicação alternativa... ela não é teto, ela é escada. Legal. E aí, se você limita a ter sempre aquele mesmo número de palavras daquela maneira, você tá ali, ó, você tá fechando a criança dentro daquilo ali que você julga que é importante. Quando você expande o sistema e você vai acrescentando abas e pastas, você tá escalando, você tá dando possibilidade para ela falar sobre o que ela quiser, com quem ela quiser, na hora que ela quiser. E uma coisa que a prática mostra pra gente é que difícil é para quem consegue se comunicar de uma outra maneira e não consegue se ajustar ao que tá ali. Porque a criança que só tem aquela forma, ela tira de letra a navegação. Legal. Claro, aspectos motores, planejamento interfere. Aí a gente vai ter lá os sistemas que vão ter que manter, às vezes, o uso dos símbolos mais ou menos nos mesmos lugares. Sim. Que são facilitadores dessa navegação, né? Mas o papel ali da família, mais do que querer falar palavra por palavra e tal,
é falar junto, é falar com naturalidade. É falar sem ficar esperando coisas em troca. É falar respeitando esse tempo de elaboração de resposta. É valorizar as outras formas de comunicação que estão vindo junto com essa tentativa de encontrar. Quantos vídeos... a gente assiste assim tudo, que a pessoa, mesmo as fonoaudiólogas mais experientes, se perdem dentro de um sistema e elas fazem... Ah, peraí. Ué, mas não tá aqui? Gente, isso também se torna parte do processo comunicativo. Às vezes a criança pode até se antecipar e, vem cá, eu te mostro, Você não tem que saber a resposta. Sim. Eu quero página 2 mais oi, fim, tá? Porque não é assim que a gente comunica. Não é mecânico mesmo. Olha, né? você tá falando oi. Ih, mas o oi não tá aqui. Ah, tudo bem. Aí no meio do caminho eu achei um bom dia. Eu posso adaptar para aquilo. Tá. Então, esse engessamento Sim. de construção desta linguagem, da maneira como eu penso, ela, de novo, ela é muito nossa. Sim. Porque a criança, quando você constrói junto com ela, né? Às vezes hoje eu tô aqui, ai, Rebeca, você trouxe um copo de água pra mim? Obrigada, eu vou criar aqui uma coisa sobre a água. E aí você fala assim, ai, mas como é que a criança vai saber a água? A primeira vez que você colocou. Na sessão seguinte, a criança vai lá, você modelou uma vez. Criança vai lá, você quer um copo d'água. Então, vamos pensar sempre nisso. Tá. O sistema de comunicação, ele tem uma lógica de construção, ele é difícil num primeiro momento, mas ele não pode ser limitado e estagnado àquelas palavras que deixam a gente na zona de conforto. Porque ele não é teto, ele é escada. Ele precisa expandir. Perfeito. Ai, gente, é muito legal. É maravilhoso. Sério, a forma como você fala, como você explica sobre isso, parece que vai, assim, clareando tudo, vai deixando muito mais simples e mais fluido do que parece, sabe? Assim, então, é muito gostoso ouvir você falar sobre isso. E eu acho que isso, dentro do treinamento técnico, eu acho que é isso também, Sim. sabe? É você conseguir passar para os outros profissionais da equipe, para as famílias, para os profissionais da escola que vão lidar com isso, essa tranquilidade. Porque ninguém vai pegar um sistema, um livro POD, uma prancha temática, uma cena visual, e com base em uma explicação que o profissional der, ou um vídeo que ele colocar, vai tirar de letra e vai começar. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é uma construção, leva tempo. Não é só o usuário, o indivíduo que vai colocar. Todo mundo que está envolvido leva tempo para aprender a construir a linguagem desta maneira. E como tudo na vida, é processo. E se você não curtiu o processo, porque você vai ficar voltado só para o resultado final, você vai estar sempre com aquela sensação de tipo, ai, não tô fazendo, isso não é para mim, não dá. Legal. Porque se todo mundo que sentiu isso tivesse desistido, a gente não tava com tantas pessoas hoje conseguindo se expressar, com tantos usuários. Sim. Porque eu te garanto, assim, inevitavelmente todo mundo sentiu essa incompetência inicial. Sim, sim. Isso não é pra mim, é muito complexo, eu não dou conta. Mas, para algumas pessoas, essa é a única possibilidade. E se a gente não estiver disposto a abraçar para poder falar, não, então peraí, vamos junto. Eu também não sei, mas nós vamos descobrir. Sim. Então, nós dois aqui, nós vamos dar certo aqui, vamos ajustando e tá complexo. Omite umas coisas, constrói outra, recalcula a rota. Esse é o papel. Esse é o papel. O papel da equipe não é ter resposta pronta, mas é ajudar a pensar no que vai ajudar a estruturar ali. Legal. Olha, eu amei. A gente respondeu tudo. Você respondeu tudo. Foi muito bom, gente. Acho que esse é um formato maravilhoso de funcionar, de conseguir comunicar com vocês, tirar as dúvidas que vocês têm do dia a dia e tal. Então, assim, vou continuar a fazer. Eu acho muito legal. Você já tá convidada a voltar de novo. E quantas vezes você quiser, eu acho que já pode colocar a cadeira cativa eu evito já ficar aqui. falando tecnicamente sobre nomes de sistemas e tal, porque é isso, assim. Porque eu sei que isso é muito específico. E eu acho que quem tiver dúvida, de repente, mais direcionada entre, né, as diferenças entre um e outro, sejam profissionais que queiram aprofundar, ou pais de crianças que usam e tal. Senão fica muito distante. Eu acho que é isso. Eu acho que o papel nosso aqui do podcast, né, de a gente estar fazendo essa troca, é plantar sementes de possibilidades. Com certeza. Para que todo mundo acredite e veja de que é possível, sim. Todo mundo dá conta, sim. Desde que a gente modifique o olhar e desde que a gente queira.
Muito obrigada por De falar nada, sobre o que você acredita e tal. Faz muito sentido mesmo. É muito bom ter você aqui, viu? Sempre à disposição. Obrigada. Gente, muito obrigada. Continue acompanhando. A gente vai abrir mais possibilidades de perguntas e respostas de outros temas também, com outros profissionais. E é isso. Se você está gostando de acompanhar, comenta aqui, compartilha, que ainda vai vir muita coisa boa por aí. E é isso. Muito obrigada e até mais. Obrigada, gente.